Sobre os planos da Gol, a gente conversa agora com o Henrico Cosolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Henrico, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Esse desembarque da Gol era algo esperado, é uma má notícia para o mercado de capitais brasileiro, né, que já aparentemente vai perder mais uma listada na B3, mas pode ser uma saída inteligente para o futuro da Gol, que passou por problemas, passou por um Chapter 11, num setor absolutamente difícil de fazer negócios aqui no Brasil. Boa noite. Boa noite, Naka. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Por enquanto, ainda temos empresas, né, para falar. Eu acho que é um movimento importante também para a gente abordar mais uma deslistagem, mais uma OPA. A gente está falando, né, de mais uma ação desembarcando do Ibovespa, né? Apesar disso ser esperado, né, eu acho que num curto espaço de tempo, né, com o fato relevante recente, né, da não cooperação mais com a Azul, né, o CodeShare, onde eles vendiam, né, tinha uma parceria comercial, finzinho de setembro, e depois, né, o anúncio de fato que uma fusão com a companhia estaria descartada, né? Então agora essa OPA vem com mais uma sinalização, né, de que é difícil com juro elevado no Brasil, né? A gente está vendo esse momento ao contrário dos IPOs de 2021, né? E o mercado está sendo posto à prova. Então, acho que a gente tem dois fatores importantes aqui, né? Obviamente, como você já bem falou, né? 0,78% de free float, algo muito pequeno, liquidez extremamente reduzida e seria necessário, né, adequar isso. A companhia ganhou um certo prazo até 2027, poderia adequar esse free float mínimo de 25%, ou em alguns casos 15%, quando tem um volume de liquidez, né, de negociação acima de 20 milhões, não era o caso da Gol, 0,78 já era algo muito difícil. E o segundo ponto, né, que apesar da gente ver a Gol 54, né, o lote padrão de 1.000 ações sendo negociadas a 5,20, né, valor próximo do fechamento de hoje, a ação preferencial unitária, né, também tinha valor abaixo de R$ 1. Então, também tinha mais um prazo, esse um pouco mais curto para adequação. Então, são movimentos, né, de fechamento, né, da oferta pública de aquisição que a Gol anuncia que são mandatórios, né, por regulamentação e por simplificação também acionária. Acho que não teve mais sentido manter tanta ação em circulação e complicar até mesmo a estrutura societária da empresa. Você mencionou, explicou muito bem esse cenário macro, né, que juro a 15, o mercado de capitais passa a operar de maneira muito difícil, né? Muita areia nesse motor, com juro a 15%, a renda variável fica pouco atrativa. Agora, olhando para o setor aéreo, para esse segmento da economia, a gente tem hoje no Brasil 3 grandes companhias aéreas, as 3 com algum problema financeiro recente, né? A Latam passou pelo Chapter 11, a Gol, agora a Azul está neste processo. Por que é tão difícil fazer negócios nesse setor? A gente já teve um sem número de empresas, né, que já existiram, foram absolutamente brilhantes. A Varig, VASP, Transbrasil, enfim, a Bra, a Webjet, assim, puxando de cabeça, tem um monte de nome que voou, mas teve que pousar. Por que é tão difícil ter uma companhia aérea no Brasil? Perfeito, Naka. Bom, é um setor, ele é difícil no mundo, né? No Brasil, acho que ainda mais. Quando a gente observa, né, o boom dos últimos IPOs, né, em 21, com juro a 2%, e agora esse boom de OPAs, né, de IPOs reversos, de fusões, inclusive, né? Estamos diminuindo tickers de empresas listadas, né? Eu acho que a gente está falando aqui de um tema, talvez que vamos recorrentemente falar, Naka. É difícil, né? No final das contas, são poucos setores que são à prova de uma taxa de juros tão elevada, né? O segmento de aviação, né, no mundo tem grande impacto em preço de petróleo. A gente vê empresas bem operadas, ou às vezes nem tão bem operadas assim, mas uma American Airlines, quando tem ali 20% da sua, né, peso em petróleo, em querosene de aviação, uma Gol, uma Azul, isso vai para 40%. Né? Quando a gente coloca funcionários, né,
que inclusive a Gol tem mais de 13 mil funcionários, né? Litígios judiciais, impostos, tributos, a gente vai ver que essa passagem é cara para a gente e não sobra muito para a Gol. Então, não à toa, e para as outras empresas listadas aqui, né, recorrente, né? Então, a gente está abordando um tema aqui, Naka, que além de taxa de juros que dificulta, né, a gente está falando de OPAs, não é só no setor aéreo, né, de recuperação judicial, não é só no setor aéreo, né, tem inúmeros casos também em outros setores para a gente comentar. Mas no setor aéreo, especificamente, falta também uma infraestrutura, né? Não estou puxando a sardinha aqui para a diretoria da Gol, a gente pode falar e comentar também estratégias comerciais, né? Inclusive a parceria recente, né, com a Azul, de vender, né, numa mesma plataforma, com benefícios tanto na Smiles, né, o plano de benefícios da Gol, quanto da Azul, né, sem prejuízo, né, as code shares, né, chamadas assim, essa parceria comercial. A gente pode criticar se isso não foi feito, por que não foi feito, né? A gente pode criticar também a Gol ou a Azul, por que essa fusão não saiu tão antes, né? Tinha uma disputa, né, de mercado dessas duas empresas e com sobreposição clara de rotas, né? Mas a gente pode comentar também tantos outros cenários e fatores que impactam, como juro elevado, e não vai ser só no setor aéreo, reporto, programas de governo, incentivo, que de fato a gente está com o aeroporto aí sucateados também, né? Então, é um setor extremamente complexo e a gente está vendo uma OPA, infelizmente, né, menos uma empresa listada na nossa bolsa. E, Henrico, falando dos outros setores da economia e falando desse momento que não é muito bom para a Bolsa de Valores, o juro de 15% ele é absolutamente fatal para quem tem muita alavancagem, né? Quem tem muita dívida. Para o investidor que está nos acompanhando, você poderia listar alguns segmentos que, infelizmente, estão muito expostos a juro e, eventualmente, podem apresentar impacto disso nos balanços dos próximos trimestres? Sem dúvida, Naka. Inclusive, né, acho que aquele clichê, né, de comparar o livro do Gabriel Garcia Marques, né, Crônicas de uma Morte Anunciada, né? A gente tem um problema real que é o juro, né? Isso está impactando setores, né? O varejo ele vai entrar nessa lista, Naka. Eu me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro de você, inclusive, anunciando a quantidade de ações que a Gol teve que emitir, né, uma capitalização de mercado, trocando dívidas, superou 8 trilhões de ações negociadas, né, preferenciais. Quase isso, né, quase 1 trilhão, mais de 900 bilhões de ações ordinárias, né? Então, a gente está falando de um volume gigantesco de ações negociadas a um valor muito baixo, né? Comparando com Petrobras, a gente está falando nesse mês de, enfim, alguns bilhões de ações negociadas com 9 milhões de reais. Petrobras, só para comparar, é um número 800 vezes maior em valor financeiro de negócio nesse mês e 8 vezes, né, menor em quantidade de ações. Então, a gente vai ver isso para o segmento de varejo, né? A gente vai falar de, enfim, Magazine Luiza, de Via Varejo, né? Casas Bahia, são setores, né? Esses setores de margem baixa, né? Até mesmo o setor de carnes que vai muito bem, a gente tem uma vantagem competitiva, né? A gente viu uma fusão recente, né, de duas companhias, Marfrig e BR Foods, né? Então, não é uma OPA, é uma fusão, é uma gigante de alimentos, né? Está receitando, mas são margens baixas. Se as companhias, né, não fizerem esses movimentos que a gente está observando, pode ser uma OPA, uma fusão, uma deslistagem aqui, listagem lá fora, né? Essa captação de recursos no mercado listado, né, com baixo volume, altos custos, grandes exigências, né, a gente vai ver impacto em empresas de margens apertadas, né? Então, falei algumas aqui, né? Setor aéreo, varejo e até mesmo alimentos, né? Um copo meio cheio, mas requer ali uma manobra, um jeitinho brasileiro, no bom sentido, né? De isso, né? Então, fica aqui não uma crítica somente a Gol, temos tantos outros fatores, mas talvez essa parceria com a Azul, se fosse feita em outro momento, talvez teria uma sobrevida maior aí, sem a necessidade de emitir tanta ação no mercado. Infelizmente é uma má notícia para a Bolsa, mas tomara que a Azul, depois do Chapter 11, continue operando normalmente e saiu bem com as contas agora azeitadas. Tomara que
seja um bom voo agora já recuperado. A gente conversou com o Enrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos, e que mostrou que assiste o Money, porque sim, eu falei desses bilhões de papéis que foram emitidos naquela operação. Henrico, obrigado pela conversa, boa noite, meu caro. Obrigado, Naka, sem dúvida. A CNN Money está ligado aqui sempre. Valeu, um abraço, meu caro.